pois não sereis vós a falar, é o Espírito do vosso Pai que falará em vós. Feliz Natal, querido irmão, querida irmã. Depois do tempo do advento que nos preparou para a festa, agora nós entramos nas festas do Natal do Senhor. Que é importante frisar, não fica só no dia 25. Nós vamos agora vivenciar um tempo, algumas semanas, em que nós celebraremos com toda alegria, com todo júbilo, o Natal do Senhor. E logo depois do dia 25, nós entramos naquilo que a igreja chama a oitava do Natal do Senhor. São 8 dias, a contar de hoje até o dia 1º de janeiro. Nesse meio tempo, nós temos várias festas de vários santos, inclusive a festa da Sagrada Família. E hoje nós temos uma festa muito bonita, que é o primeiro mártir da igreja, aquele que por primeiro testemunhou Jesus com o próprio sangue, que é Santo Estevão. Então nós abrimos essa oitava do Natal do Senhor, sendo provocados como anda o nosso testemunho de Cristo no mundo, no lugar onde nós vivemos. Separe, portanto, o texto bíblico e hoje nós vamos ter 2 textos bíblicos para meditarmos. Um que é tirado de Atos dos Apóstolos, que nos fala do martírio de Santo Estevão, e o outro que é do Evangelho. No Evangelho nós temos o Evangelho de Mateus, capítulo 10, versículo de 17 a 22. Mateus, capítulo 10, versículo de 17 a 22. E também no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 6, versículos de 8 a 10, e depois o capítulo 7, nos versículos de 54 a 59. Repetindo, Atos dos Apóstolos, capítulo 6, versículos de 8 a 10, depois o capítulo 7, nos versículos de 54 a 59. Uma vez que já pegamos a nossa Bíblia, já deixamos separados esses textos, nós vamos agora pacificar o nosso coração para podermos nos colocar diante da presença do Senhor. Faça algumas respirações profundas para que você possa tomar consciência do aqui e do agora, desse espaço que você está ocupando. Atenção com o corpo, com a postura, o modo como eu quero rezar, para que eu não fique toda hora mexendo o meu corpo, mas procure uma posição que seja confortável para você e te ajude a rezar nesse momento. Escolha o tempo que você vai dedicar-se a essa oração, que tempo você se propõe e seja fiel a Ele. E vamos nos colocando assim diante da presença de Deus, nos desvencilhando dos pensamentos acelerados, das preocupações, criando um espaço de oração, de paz, tanto aquilo que está à nossa volta, ao nosso redor, como também e principalmente dentro de cada um de nós. Nos colocando diante da presença de Deus, do seu infinito amor, do mistério da Santíssima Trindade, é que vamos fazer sobre nós o sinal da cruz de um modo bastante consciente de que estou diante da presença de Deus. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Façamos a nossa oração preparatória, pedindo ao Senhor que nos ajude para que o nosso ser, todo o nosso ser, esteja voltado unicamente para Ele. Senhor e Criador, que os meus sentimentos, que os meus desejos e que as minhas ações estejam ordenados somente para Ti. Amém. Dito isso, nós vamos meditar o texto. O texto de hoje vem nos falar do martírio de Santo Estevão.
Santo Estevão é chamado protomarte. Esse proto significa primeiro, por isso Santo Estevão é, na história da igreja, aquele que por primeiro testemunhou Jesus, não somente com palavras, mas também derramando o próprio sangue. Hoje, a igreja celebra o martírio de Santo Estevão. Santo Estevão, portanto, é o nosso primeiro mártir, mártir da igreja nascente, a igreja nos seus primórdios. E o que significa essa palavra mártir? A palavra mártir significa testemunha. Por ser fiel, testemunha de Jesus, Estevão foi acusado de blasfêmia contra Moisés e contra Deus, sendo assim levado ao martírio. E o martírio de Estevão se deu por apedrejamento. Aqueles que o apedrejavam, portanto, que o martirizavam, eles invocavam o nome do próprio Deus. É o Papa Francisco que nos faz recordar que hoje a perseguição aos cristãos e seu martírio ainda acontecem em várias partes do nosso mundo. E são essas pessoas vítimas também nos nossos dias de perseguição, vítimas de terrorismos, o terrorismo geral, mas de terrorismos também que acontecem com grupos bem específicos. Essas pessoas são perseguidas a partir de uma violência irracional. E também, e é muito comum hoje, as pessoas serem perseguidas pela chamada intolerância religiosa. Aqueles que acolhem o Deus amor, que se encarnou em Jesus Cristo, são chamados a segui-lo, vivendo com Jesus, amando como Jesus amou. Isso requer de cada um de nós, a cada dia, morrer para o próprio querer e interesse que nos aprisionam tantas vezes no nosso próprio egoísmo. Somos testemunhas de Jesus em ambientes ou sociedades onde impera o desamor. E isso exige de nós coragem, pois poderemos enfrentar oposição, inclusive atitudes violentas. Na história da nossa igreja, são muitos os mártires que foram testemunhas de Jesus até a morte. Outros sofreram na carne por sua fidelidade ao Evangelho. A proposta para a oração de hoje é uma leitura orante. Jesus, do Evangelho, anuncia aos discípulos que eles serão perseguidos. E o martírio de Santo Estevão é narrado na leitura de Atos dos Apóstolos. Nós vamos ler os dois textos, contemplar esses textos, para que se cumpra também na nossa vida essa palavra. Podemos escolher os textos e aprofundá-los agora na nossa oração. Eu vou ler aqui os dois textos e depois cada um de nós pode se debruçar mais diante de um ou do outro para que isso possa nos fazer rezar, nos ajudar a rezar. Primeiramente, tomemos a leitura dos Atos dos Apóstolos, que está lá no capítulo 6, versículo de 8 a 10, e depois nós pulamos para os versículos de 54 até 59. E a palavra diz assim: Estevão, cheio de graça e poder, fazia prodígios e milagres notáveis entre o povo. Então, algumas pessoas, pertencentes à chamada Sinagoga dos Libertos, isto é, sirineus, alexandrinos, com outros vindos da Cilícia e da Ásia, se puseram a discutir com Estevão. Mas,
não eram capazes de resistir à sua sabedoria e ao espírito com que falava. Continuando lá no capítulo 7, versículo 54. Ouvindo isto, ficaram enfurecidos e rangeram os dentes contra Estevão. Então ele, cheio do Espírito Santo, olhou para o céu, viu a glória de Deus e Jesus de pé à sua direita, e falou: Eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem de pé à direita de Deus. Gritando a plenos pulmões e tapando os ouvidos, lançaram-se todos juntos contra ele. Empurraram-no para fora da cidade e o apedrejavam. As testemunhas deixaram sua roupa com um rapaz chamado Saulo. Enquanto o apedrejavam, Estevão rezou: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Você pode pausar esse vídeo e reler esse texto para que a palavra de Deus possa cada vez mais ficar bem presente no teu coração. Continuando, vamos agora ao texto do Evangelho, que é tirado de capítulo 10 do Evangelho de Mateus, nos versículos de 17 até o 22. 17 até 22. É um discurso bonito que Jesus, só para a gente contextualizar, Jesus ele enviou os discípulos. E quando ele envia os discípulos, ele faz um longo discurso, um longo sermão, apresentando vários conselhos, indicando que os discípulos vão encontrar obstáculos, vão encontrar dificuldades, que a missão não será fácil e o que eles têm que fazer diante dos obstáculos. E é aí que se insere essa palavra, diante do envio e dos conselhos que Jesus dá para os discípulos na sua missão. E Jesus, dizendo aos discípulos e a nós, fala assim: cuidado com os homens. Eles vos levarão aos tribunais e vos açoitarão nas suas sinagogas. Sereis arrastados por minha causa à presença de governadores e de reis, para dardes testemunho de mim diante deles e dos pagãos. Mas quando vos entregarem ao julgamento, não vos preocupeis em saber como falar, nem com o que dizer, pois o que devereis dizer vos será dado no momento. É que não sereis vós que falareis, mas o Espírito do vosso Pai falará em vós. O irmão entregará o irmão à morte, e o pai entregará o filho. Os filhos se levantarão contra os pais e os farão morrer. É por causa do meu nome que sereis odiados por todos. Mas quem ficar firme até o fim será salvo. Mas quem ficar firme até o fim será salvo. De novo, você pode parar esse texto, esse vídeo, e reler essa palavra por mais algumas vezes e fixar-se em alguma palavra, em algum ponto, em alguma imagem que possa te ajudar a rezar. Continuo agora contemplando esse texto, querendo dele tirar proveito.
A adesão ao Deus que é amor e ao projeto de Deus tantas vezes vai provocar resistência. Seguir ao amor de Deus na vida vai provocar resistências. Foi assim que aconteceu com Jesus. E será assim que vai acontecer também com seus discípulos, conosco, portanto. A resistência pode vir do ambiente, do lugar aonde nós estamos, mas também as resistências, elas podem morar dentro de cada um de nós, do nosso interior. Daquelas minhas partes apegadas ao meu próprio querer e ao meu próprio interesse. Então teremos resistências externas, as pessoas podem tantas vezes resistir ao nosso modo de viver e de querer seguir Jesus. Mas as resistências tantas vezes estão também dentro de nós. Tem a ver com os nossos egoísmos, com os nossos apegos, com o nosso querer tantas vezes desordenado e fora da vontade do Senhor. Um outro ponto importante a partir dessa palavra é que nós não caminhamos sozinhos. O cristão é aquele que tem que ter essa convicção. Ele não caminha sozinho. Por quê? Porque o Espírito Santo é aquele que está sempre conosco. É aquele que nos ampara e também é aquele que sempre nos ilumina. Mas precisamos estar abertos a essa ação, para sermos testemunhas do Senhor cada vez mais eficazes. O Espírito está sempre conosco, mas a questão é, eu tenho abertura, tenho dado abertura para que o Espírito de fato ele venha a agir na minha vida? Um terceiro ponto, a fidelidade ao testemunho trará a salvação dos discípulos, ou seja, permanecendo firmes que sereis salvos. Portanto, a fidelidade no testemunho. É preciso constância, é preciso perseverança nos pequenos gestos diários. A cada dia, nas pequenas coisas, nós vamos crescendo na dimensão do amor e do serviço. O martírio, ele pode se dar em pequenos gestos, gestos de doação, gestos do dia a dia, do nosso cotidiano, da nossa vida. Às vezes nós achamos que o martírio é somente nesses fatos que quase são como que fatos heróicos, mas não. Isso também é importante, mas o martírio na nossa vida acontece nos pequenos gestos de doação, nos pequenos gestos de sacrifício, nas pequenas renúncias, nas pequenas entregas que todos nós somos chamados a fazer. Aí acontece também o martírio, aí acontece também o nosso testemunho. E diante disso eu poderia me perguntar, será que eu conheço pessoas que são para mim modelos de serviço a Cristo, pobre e humilhado, as causas do seu reino, de amor e solidariedade? Será que fazendo esse exercício de memória da minha inteligência, eu consigo lembrar de pessoas e dizer, nossa, aquela pessoa ali, ela é um exemplo para mim de entrega. Nossa, aquela pessoa ali, ela é um exemplo para mim de renúncia em nome do Evangelho, em nome do amor ao próximo. Quem são as pessoas na nossa história que nós somos capazes agora de trazer para esse momento de oração? Lembrar dessas pessoas que nos inspiram tantas vezes a nós a darmos também o nosso testemunho. Geralmente são pessoas simples, humildes, do cotidiano das nossas vidas, que às vezes fazem coisas que ninguém nem nunca percebe, ninguém nem nunca vê, mas fazem coisas fantásticas, sinais desse martírio, porque
são capazes de abrir mão, às vezes, do seu conforto, da sua vida, em nome de ajudar o próximo, em nome de ajudar o outro. Será quem são essas pessoas que eu sou capaz de lembrar e de louvar a Deus? Que tipos de obstáculos encontro nesse serviço? Será que essas pessoas que se doam não encontram também elas obstáculos? Encontram, e muito. Embora estejam fazendo o bem, praticando o direito e a justiça, tantas vezes vão ser perseguidas por isso. Também elas encontram obstáculos, quando às vezes somos nós os obstáculos na vida do outro. E como será que eu vivo o meu testemunho cristão nos diversos ambientes? Trazendo um pouco para mim, para cada um de nós. Como será que hoje eu tenho dado testemunho de Cristo nos diversos ambientes que eu frequento? O ambiente da minha casa, eu dou testemunho de Cristo dentro da minha família. O ambiente do meu trabalho, eu sou capaz de dar testemunho, testemunhar o Senhor no ambiente onde eu convivo com essas outras pessoas, às vezes que partilham atitudes, pensamentos até totalmente hostis, contrários a Jesus, o seu reino. Nos ambientes que eu frequento, na própria igreja, na própria comunidade, quando eu estou no supermercado, na fila do banco, sentado na praça, nesses ambientes todos, eu consigo dar testemunho de Cristo? Será que eu tenho firmeza e coerência com o Evangelho nesses ambientes que são totalmente contrários aos valores do Evangelho? Quais são as minhas dificuldades? Quais são as minhas resistências em testemunhar? Quais são as minhas dificuldades hoje em dar testemunho do Senhor? Quais são as resistências que eu ainda trago no meu coração e que me atrapalham e às vezes até me impedem de dar testemunho? Eu estou aberto à ação do Espírito Santo na minha vida? Eu me abro cada vez mais ao Espírito e permito que seja o Espírito aquele que conduz a minha vida? Ou será que eu só estou apoiado das minhas próprias forças, das minhas próprias energias? Será que quando caminho diante dos obstáculos, das dificuldades, eu sou capaz de pedir ajuda ao Espírito Santo? Ou será que entendo que somente eu é que resolvo tudo sozinho? Eu costumo rezar, orar diante das dificuldades? Será que eu costumo rezar diante de uma decisão difícil que eu tenho que tomar? São provocações da palavra de Deus hoje que devem nos ajudar nesse momento de oração. E o Papa Francisco vem nos falar da importância do Espírito Santo em todos os momentos da vida, como aquele que nos conduz e nos ilumina. E o Papa diz assim: no campo infinito da santidade, o único Deus, a Trindade de amor, ele faz florescer a variedade das testemunhas, todas iguais em dignidade, mas também únicas na beleza que o Espírito quis conferir a cada um daqueles a quem a misericórdia de Deus tornou os seus filhos. Não esqueçamos, o Espírito está presente em nós. Ouçamos o Espírito, chamemos o Espírito. É o dom que Deus nos deu. E digamos-lhe: Espírito Santo, não sei como é o teu rosto, não o sabemos, mas sei que és a força, a luz, és capaz de me fazer ir em frente e de me ensinar a rezar. Vem, Espírito Santo. Esta é uma bonita oração. Vem, Espírito Santo.
Uma vez que contemplamos esses textos e contemplamos a palavra de Deus, façamos um colóquio, conversemos com o Senhor como um amigo conversa com outro amigo. Digamos-lhes aquilo que está no nosso coração. Escutemos aquilo que Ele tem a nos dizer nesse momento de oração. Tiremos proveito. No instante de silêncio, cada um converse com Deus. Transforme essa palavra em oração. E nós vamos concluir a nossa oração, rezando a oração que o Senhor nos ensinou. Eu quero colocar nessa oração hoje a nossa paróquia da Sagrada Família, que hoje faz seu aniversário de fundação. 31 anos. Hoje a paróquia Sagrada Família completa. E eu quero colocar aqui a todas as pessoas que ao longo desses 31 anos aqui trabalharam. Sejam os padres, os bispos, os leigos e leigas, os diáconos, os agentes de pastoral, todas as pessoas que construíram essa história de 31 anos, dando testemunho a partir de renúncias, de sacrifícios, para que a paróquia pudesse ser esse sinal do reino de Deus nesta parte do nosso município de Resende. Por todos e todas é que rezamos. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Pois vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Terminada a oração, como é de nosso costume, pegue o seu diário espiritual ou o próprio livro do retiro e escreva que você rezou nesse momento de oração, que ficou de mais forte, o que você sentiu, quais os seus sentimentos mais profundos e os apelos que Deus fez a você nesse momento de oração. Lembrando que o Natal não acabou ontem, para muitos o Natal acabou com a última rabanada, né? Com o último papel de presente, esse é o Natal pagão. O nosso Natal vai perdurar agora um tempo bonito. Vamos vivenciar esse tempo da oitava do Natal, passando pelas festas da Sagrada Família, inclusive. E lá no 1º de janeiro vamos ter a oitava, conclusão da oitava, que não termina aí. Depois nós entramos no mistério da Epifania do Senhor. E somente depois do mistério da Epifania, lá com a festa do batismo de Jesus, é que nós vamos aí concluir o nosso tempo do Natal. Portanto, nada de dizer como foi o Natal, porque o Natal não acabou. Talvez continue dizendo Feliz Natal. Que o menino Jesus sempre encontre espaço na manjedoura do nosso coração. Ânimo e generosidade. Feliz Natal.
Celebre com alegria o mistério do menino que nasceu, esse jubileu da esperança, para ser Ele mesmo a nossa esperança. Fica com Deus e até a próxima.